Shalom, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você na data de hoje. Amém? Meu bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, então já fica meus cumprimentos. E antes de prosseguirmos a mensagem de hoje, amados, já deixe o seu like aí e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, né? Já que estamos de um processo, falando sobre batalha espiritual, entendendo o mundo espiritual, né? Hoje que é a 18ª mensagem a respeito do tema, você possa compartilhar, e você que está chegando agora no canal, que você possa escutar, ver os outros vídeos, né, as outras mensagens a respeito do tema, para que você possa ter uma compreensão maior, porque tudo que eu falo, amado, está aqui, ó, com base na palavra de Deus, tá? Eu não fico com achismos, com ideologias e tal, fora da palavra de Deus. Por isso eu costumo dizer que esse é o canal onde pregamos a verdade do Evangelho. Pregamos a palavra de Deus para você. Amém? Trazendo alertas para que você não caia, né, em falsas doutrinas, em vãs filosofias que ficam enganando o povo, com o negócio de sacrifícios, como eu posso dizer, né, de campanhas diversas que estão tudo isso fora do contexto bíblico. Porque, como eu já disse, se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, que é o embrião da igreja evangélica, né, onde os apóstolos de Jesus, os seus escolhidos, começaram a pregar, a divulgar a palavra de Deus, não vemos nada disso, isso é invenção de uns séculos para cá, para iludir o povo, para enganar o povo, e começaram a pregar falsas doutrinas e um falso evangelho. Então aqui o canal aqui não fala de placa de igreja, de ninguém, só prega a palavra, e tem que trazer esses alertas para que você fique antenado aí com tudo que está acontecendo. Amém? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre batalha espiritual, né? Vamos falar sobre o mundo espiritual propriamente dito. Falei sobre palavras, né, verbalização do pensamento, oração, armas espirituais, enfim. E um dos maiores preceitos determinados por Deus é a obediência à sua palavra. Não é uma obediência, é uma liderança que prega heresia, não, mano. Se prega heresia, está pregando fora do contexto da Bíblia, como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo escreve aos Gálatas: ainda que um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho fora do que já recebeste, seja ele anátema, ou seja, anátema significa amaldiçoado para sempre. Amém? Então, fugir do contexto da palavra de Deus, você não tem que obedecer nada de filosofia. Faça oferta, vamos ler o Salmo 91 vezes. Vamos consagrar o suco de uva para passar na porta, na porta que Moisés ensinou assim, está tudo fora de contexto. E se está fora de contexto da Bíblia, está sendo pregado errado, é heresia. Então você não tem que seguir esse tipo de pensamento. Vamos consagrar o pão com a água, que é o seu fortalecimento, porque Elias, isso é heresia. Isso está fora do contexto bíblico. Está fora dos padrões da palavra de Deus. Isso foram casos isolados, para que Deus mostrasse o seu poder àquelas pessoas, porque Deus tem um chamado especial para aquelas pessoas. Está me entendendo? Então isso não vai resolver o problema na tua vida. O maior problema, eu já preguei aqui antes, e está dentro desse contexto da palavra de Deus, é a obediência e o arrependimento. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então, mas para que eu me arrependa, né, eu tenho que primeiramente ter conhecimento dos meus erros. A palavra de Deus diz que é pecado. Entenda, não estou aqui para julgar também ninguém, amados. Sabe por quê? Sou pecador tanto quanto você. Todos nós somos pecadores. O que eu sempre explico aqui no canal é que eu não posso viver na prática do pecado. Ou seja, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Se esse manual de vida que diz alguma coisa que é pecado, eu tenho que fugir dele. Eu não tenho que viver na prática daquilo que é isso aqui, que a palavra de Deus diz que é pecado. Eu não posso viver nessa prática. Sou pecador. Somos pecadores. Mas eu não posso viver na prática do pecado. Essa é a diferença.
Então eu tenho que, para mim não viver na prática do pecado, eu tenho que conhecer a palavra de Deus e viver em obediência a ela. Amém? Por isso temos dias de obediência, e se eu tenho obediência, eu tenho proteção de Deus. Porém, mesmo assim, Deus permite que certas coisas aconteçam para provar a nossa fé, para que nós vejamos o livramento de Deus. Se você ficar numa zona de conforto, é tudo muito bom, muito bonitinho. Muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência de ser humano, embora sejamos seres humanos, pó, cinza, barro, como a Bíblia diz, muitas vezes nos tornamos prepotentes. Muitas vezes nos tornamos orgulhosos. E se eu sou orgulhoso, eu estou indo contra a palavra de Deus. Que diz que eu tenho que ser uma pessoa simples. Está entendendo essa introdução? E se eu fico arrogante, eu estou fugindo dos padrões de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que ao servo de Deus seja ele manso, cordato. E se eu fujo desses padrões, eu estou sendo desobediente à palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, que diz, na sua versão diz: o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Na versão que eu costumo usar, que é a Bíblia judaica completa, está aqui. O anjo de Adonai, que acampa ao redor daqueles que o temem, livra todos. Ou seja, se eu temo a Deus, eu sou obediente à sua palavra. Uma coisa está intrínseca à outra, está entrelaçada, estão unidos. Se eu temo a Deus, a Adonai, eu vou obedecer a sua palavra. Amém? E se a palavra de Deus diz que certa coisa é pecado, eu não posso viver na prática daquela coisa. Está entendendo? Então é assim. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os tem e os livra. Porque se eu temo a Deus, eu obedeço a sua palavra. Podemos de um momento ou outro falhar em alguma coisa, porque ninguém é perfeito. Não estou dizendo isso. Ó, irmão, não, somos todos imperfeitos. Perfeito foi só e é o Senhor Jesus, e sempre será. Ele morreu, ressuscitou e está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém? Então, temos que ter isso em mente. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Porém, se eu tenho consciência de que algo é pecado, eu tenho que, peraí, a Bíblia diz que está errado. Então vou deixar de viver segundo aquelas práticas que a palavra de Deus diz que é errado. E vou procurar me voltar para Deus e buscar conhecimento de Deus para viver em obediência à sua palavra. É como uma redoma, digamos assim, né? Você está obediente, você está ali dentro. Deus está te guardando. Quando você desobedece, é como se fosse aqui, ó. Ou como se fosse uma proteção sobre você, e você está aqui embaixo. E quando você desobedece, você faz isso. Você sai da proteção de Deus. Você desviou do caminho. Amém? Vamos ler Zacarias, capítulo 2. É um livro um pouco difícil de achar, né? Muitas vezes não estão acostumados no Antigo Testamento. Você pode abrir a Bíblia, ou se quiser anotar aí para ler depois. Zacarias, capítulo 2, versículo 5, que diz: pois diz Adonai, eu serei um muro de fogo à volta dela. Aqui no caso, Deus está falando a respeito da cidade de Jerusalém. Tá bom? E serei a glória dentro dela. Serei a glória dentro dela. Em Jerusalém. Amém? Então Deus, ele se torna muro de fogo. Como eu falei, o anjo do Senhor, o anjo de Adonai, acampa ao redor dos temem e livra todos. Porque sou temente a Deus. Não confunda ter medo e ser temente. Tem que ter temor. Tem medo, você fica apavorado. Não. Quando você tem temor, você tem reverência. Quando você tem reverência, você procura ter
simplicidade perante Deus. Porque Deus é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Tem um texto em Jó, fugiu agora da memória a referência, que diz o seguinte: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito, toda a carne tornaria pó, todo homem se tornaria pó, voltaríamos ao pó, para a terra, todos nós morreríamos. Isso é uma verdade, amor. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu tenho temor a Deus, eu vou chegar a Ele com simplicidade, com singeleza de coração, e vou obedecer a sua palavra. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: mantenham-se sóbrios e alerta. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como o leão que ruge, procura alguém para devorar. Na versão que os amados estão mais acostumados, diz: sede sobre constante, porque o adversário de nossas almas andam ao derredor, andam ao vosso derredor, buscando quem possa tragar. Por que ao derredor? Porque, como eu li em Salmos 34:7, diz que o anjo de Adonai, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor. Então ele fica ao derredor, procurando uma brecha, procurando quando você sai da obediência da palavra de Deus e fica vulnerável. Entendeu a colocação? O anjo do Senhor está ao redor. O nosso adversário fica ao derredor, procurando uma brecha, procurando um momento em que você tenha consciência de algo que é pecado e vai para aquilo dali para satisfazer o desejo da carne, da velha natureza, do velho eu, e você abre uma brecha. Aí ele vai e se lança contra você, contra qualquer um de nós, que todos podemos ficar vulneráveis em um dado momento. É diferente quando você comete uma prática, você não tem consciência, como a palavra de Deus diz em Atos, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que você sabe, que você peca deliberadamente, cuidado, amados. Não existe negócio, é só um pecadinho, Deus te perdoa porque estamos no tempo da graça. Não é assim que funciona. Você pode ler assim aqui várias vezes, né? Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Você está pecando deliberadamente. Então só resta para uma pessoa dessa o fogo do juízo. Que isso, irmão Romo? Não é palavra minha não, mas está escrito na Bíblia. Você pode ler Hebreus capítulo 10, versículos 26 ao 31. Você vai entender isso melhor. Amém? Então, quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, com temor a Deus, o mundo espiritual enxerga isso. Você pode não enxergar. Para você é comum, é natural. Ainda mais gente que existe um montão de igreja, que fala um montão de coisas fora da palavra de Deus, fora do contexto da palavra de Deus. Você pode tudo. Está errado, mano. Está errado. Entende? Então, nós temos que permanecer em obediência à palavra de Deus. Compreende? Vamos ler 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Você vai entender melhor isso. Filhos, não deixem que ninguém os engane. A pessoa que continua a fazer o que é certo é justa, como Deus é justo. Aquele que continua pecando é do adversário, como eu li lá em acabei de ler agora em 1 Pedro. O adversário de nossas almas, o adversário de vocês, chega sorrateiramente, como que o leão que ruge, buscando quem possa devorar, tragar. Então, continuando. Aquele que continua pecando é do adversário, porque o adversário vem pecando desde o princípio. Por esta mesma razão, o Filho de Deus apareceu, Jesus, Yeshua,
para destruir as obras do adversário. Nenhuma pessoa que tem Deus por Pai permanece no pecado, porque a semente plantada por Deus está nele, isto é, ele não pode continuar pecando porque tem Deus por Pai. Entenda bem a diferença, como sempre explico aqui. Pecadores todos nós somos. Então aqui acaba de dizer que é o seguinte: eu não posso permanecer no pecado. Quando é permanecer no pecado, é permanecer na prática daquele pecado que a palavra de Deus diz que é errado. Um exemplo prático, eu sempre falo aqui, diversos, né? A Bíblia fala que não sai de vossa boca nenhuma palavra torta, senão somente aquela que seja boa para edificação. Se a Bíblia nos adverte para que de uma forma, um linguajar simbólico, uma parábola pequena, diz para que eu não fique xingando as pessoas, não fale palavrão, né, palavras torpes, palavras depreciativas, imponha sobre qualquer pessoa. Você é um fulano isso, você... Então, se a Bíblia diz que não sai de vossa boca nenhuma palavra torta, senão somente aquela que é boa para edificação, então se eu falo uma palavra para destruir alguém, eu estou pecando. Seja um palavrão, seja uma fofoca, seja uma invenção, seja uma calúnia, uma difamação. Então eu estou fugindo, estou desobedecendo a palavra de Deus. Uma pessoa que é casada, se ela tem um relacionamento sexual com outra pessoa que não seja seu cônjuge, ela está em adultério. E a palavra diz que adultério é pecado. Então ela não pode viver nessa prática. Entendeu? Então é isso que tratamos aqui. É isso, a batalha espiritual, ela é travada em meio a situações para que vocês muitas vezes se inflamem e esbravejem contra alguém. Muitas vezes a pessoa que está ali do outro lado, ela não é seu inimigo, sua inimiga. Mas o diabo vai usar aquela pessoa, o adversário vai usar aquela pessoa para tentar te inflamar. Por isso a Bíblia diz: se possível, quando estiveres em vós mesmo, tenha paz com todos. Eu sei que em muitos momentos é difícil. A gente aqui não prega hipocrisia. Eu sei que em muitos momentos é difícil. Somos seres humanos. Às vezes você está até correto, está justo numa situação em que te ofendem. E muitas vezes você tem que deixar o ego de lado, o eu de lado, a soberba, a arrogância de lado e falar: meu Deus, está nas tuas mãos, para que você não desobedeça a palavra de Deus. Sei que nem sempre é fácil, entendeu? Mas eu tenho que ter o cuidado de não lançar palavras que vai trazer maldição, vai lançar uma maldição sobre essa pessoa. No momento de ira, de raiva, uma situação que você está certo, que você está por inocente numa situação e você se inflama porque alguém está te caluniando e você acaba falando que não deve, você está lançando palavras torpes. Você está difamando uma pessoa, que a Bíblia nos adverte contra isso. Lá em Tiago, capítulo 3, fala: com a língua que é inflamada pelo inferno, com ela glorificamos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens. Aí Tiago fala: pode porventura a mesma fonte dar águas salgadas e água doce? De maneira nenhuma. Está entendendo? Então, se eu glorifico a Deus, como é que eu vou amaldiçoar alguém? Por mais que estejamos corretos, estejamos nossa posição, nossa firmeza, mas eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Volto a dizer, sem hipocrisia. Sei que muitas vezes não é fácil, mas se é para o bem da nossa salvação. Amém?
tenho que me posicionar sempre fiel à palavra de Deus. Eu não falei pecadores, como nós somos. Eu não posso ver na prática do pecado, uma vida pecaminosa. Amém? E temos que ter cuidado, amados, que hoje em dia parece que muitos palavrões, muitas palavras torpes, palavras pesadas, né, são banalizadas, e o cristão fala, torta direito. É como se fosse um linguajar normal. Está errado, a gente tem que polir nosso linguajar. Eu acho muito interessante, não estava aqui separado para pregar, mas deixa eu trouxe a memória aqui, eu acho muito interessante, eu gosto muito de uma passagem em que Jesus tinha sido preso, estava no Sinédrio, se eu não faço memória, na casa do sacerdote, não fugiu agora o texto, e Pedro está seguindo Jesus de longe. Então muitas pessoas começam a olhar para Pedro, ver a atitude dele, a forma dele, e fala: você é um deles, você andava com Jesus. Ele: que isso, mulher, você está louca, não sei o que, não conhece esse homem. Aí, uma segunda ocasião, quando Jesus avisa que ele ia negá-lo, nessa ocasião, 3 vezes, ia negá-lo depois de 3 vezes, ia negá-lo 3 vezes, perdão. Aí fala, na segunda ocasião: você é um deles, você é um dos galileus, você andava com ele. Que isso, nunca vi esse homem. Aí numa terceira ocasião chega assim: você andava com ele, o seu linguajar, a sua postura, a sua atitude te condena que você andava com o Messias, você andava com Jesus de Nazaré. Aí ele esbraveja: não, que não sei o que, não conhece esse homem e tal, e a maldição mulher e sai. Aí o galo canta e ele se arrepende. Então você entende a diferença? A igreja, desde os primórdios, ela se destacava por ser diferente do que o mundo era. Só que hoje a igreja quer ser igual ao mundo. Então que diferença nós fazemos? Uma igreja que prega isso, ela está fugindo dos padrões do Evangelho. Então temos que ter essa sabedoria, esse discernimento, esse entendimento. Amém? Para que possamos ter uma vida diferente. Entenda, amados, como eu falei aqui no início da mensagem de hoje, não me considero melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, nunca serei. Somos todos pecadores. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. A Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, mas nós somos justificados no seu Filho, no Senhor Jesus. Nós somos todos iguais, então não tem que me considerar melhor do que ninguém. Mas eu tenho que buscar todos os dias graça e misericórdia do Senhor, sabedoria, para andar de acordo com a sua bendita e santa palavra. Amém? E ser diferente dos padrões que o mundo coloca, como está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Para que nós não nos conformemos com o mundo, mas que sejamos transformados pela sua palavra. A transformação da renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente vem pela palavra de Deus. Amém? Então a mensagem de hoje, eu nem falei título nem nada no início, né? Mas assim, entenda que a obediência, ela gera proteção. O mundo espiritual, ele vê quando você desobedece deliberadamente a palavra de Deus. Ele enxerga isso. E o maior erro do ser humano, de todos nós, sabe qual é? É desejarmos o pecado, partirmos para o pecado, da escuridão. Eu digo assim, escuridão, achando que ninguém está vendo. E na verdade, fisicamente, naturalmente, pode ninguém estar vendo. Mas o mundo espiritual, você não se esconde dele. Assim como o adversário, Deus que é soberano também está vendo. E aí, amados, você já assinou sua sentença. Aí, nós
assinamos nossa sentença. Amém? Então isso eu quero que você entenda essa noite. Eu quero que você entenda hoje. Devemos viver em obediência à palavra de Deus. Fugir do pecado e não viver pecando deliberadamente, para que eu não saia debaixo da proteção de Deus. Eu lembro de uma frase, alguns anos atrás, quando eu estudava no seminário, tinha uma professora, não me recordo muito bem o nome dela completo, que ela sempre dizia uma frase seguinte, abre aspas: Israel nunca perdeu uma batalha por merecimento ou pela força de seus adversários, de seus inimigos, e sim pela fraqueza de seus pecados. Fecha aspas. O que quer dizer com isso, irmão Romulo? Se você ler o livro de Juízes, você vai entender isso melhor. Quando Israel estava em obediência à palavra de Deus, ele estava prosperando, estava todo mundo muito bem. Começava a pecar, viver pecando deliberadamente, fazia coisas que a palavra de Deus falava para eles não fazerem. Deus permitiu que uma nação vinha e subjugava, escravizava Israel. Aí eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus levantava um juiz para libertar o povo de Israel. Quando aquele juiz reinava, o povo de Israel ficava obediente à palavra de Deus. Aquele juiz morria, passava um tempo, Israel se desviava novamente. Havia outra nação e subjugava Israel. Aí eles reclamavam, clamavam, de novo se arrependiam, Deus levantava outro juiz. Aí, para libertar Israel. Está entendendo? Então, isso é uma verdade. Isso é uma verdade, porque está na palavra de Deus. Israel nunca perdeu uma batalha por merecimento, pela força de seus inimigos, mas sim pela fraqueza dos seus pecados. Então, pela fraqueza dos nossos pecados, murmuração é um pecado. Quando você murmura, que o diabo, o adversário bate palma. Então, quando nós cedemos ao pecado, muitas vezes nós perdemos uma batalha. A Bíblia fala que há pecados para a morte e outros que não. Mas eu não estou aqui para classificar ninguém, não tem esse poder. Isso aí, quem classifica isso é o Senhor Jesus. Amém? O único pecado que eu posso classificar, porque a Bíblia diz claramente, é você blasfemar contra o Espírito Santo. Se blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia fala que nem nessa vida, nem no tempo presente, nem no futuro, haverá arrependimento daquela pessoa. Ela já se condenou à morte espiritual, à segunda morte. Que é a morte espiritual, que a pessoa será lançada no lago de fogo junto com o diabo, seus anjos, o inferno e tudo mais, e por toda a eternidade longe de Deus. Amém? Então que possamos, nessa noite, neste dia, nesta data, buscarmos graça de Deus, misericórdia, reconhecer os nossos pecados, declará-los, ao Pai, nos arrependermos do mais profundo da nossa alma e buscar perdão de Deus. Como eu falei, amados, se você se arrepender, rasgar sua alma para Deus nesse momento, haverá perdão para ti. Haverá perdão para todos nós, como sempre prego aqui, todos somos pecadores. Então, se você cometeu algo, fala assim, caramba, eu nunca tinha enxergado por esse aspecto que o irmão Romulo está pregando. Peça a misericórdia de Deus, irmão, para que venha tempo de refrigério sobre sua alma. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e soberano de Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Espírito Santo possa tocar profundamente em cada vida, em cada alma, ó Deus, onde essa mensagem chega. E que ela possa, nesse momento, ó Deus, cada pessoa reconhecer aquilo que não te agrada, Senhor, que possam se arrepender profundamente, Pai. Ó Deus, e se voltar para Ti, e viver, ó Deus, segundo os Seus preceitos e os Seus mandamentos. Pai,
que o Espírito Santo dê refrigério nesse momento a cada vida, Pai, que verdadeiramente está, ó Deus, colocando na tua presença. Seja, Deus, um dia abençoado na tua presença. Quebra todos os leões do inferno, todas as amarras do diabo agora, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito de engano, Deus, que ronda, Deus, essas vidas. Manifesta o teu poder, Senhor. Que haja libertação, cura, salvação, Pai. Para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, certo da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, que você possa meditar nessa mensagem de hoje. Perdoe aqui ter estendido um pouco no horário, de algumas coisas que o próprio Espírito Santo vai nos direcionando a falar, que não estava previsto, mas é para que haja um conhecimento para as suas vidas e haja libertação. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo sábado com mais uma mensagem para você neste canal. Deus abençoe a todos.